E se eu fizer uma casa sorteando uma das DLCs do The Sims? Será que vai dar bom? Oiê, aqui é a Lee Sims e hoje eu sorteei uma das DLCs do The Sims e fiz uma construção com ela. E eu já vou contar pra vocês qual é. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os próximos conteúdos que eu trouxer por aqui. E não esquece de comentar aqui quais são as suas sugestões de conteúdo para eu trazer para você com muito carinho. E é claro, se você quiser baixar essa casa, é só procurar lá na galeria Lee Sims com 2 S no final, que você encontra essa e outras por lá. Agora, sem mais enrolação, vamos lá descobrir qual foi a DLC que foi escolhida, que foi sorteada para esta casa. Quando eu falo em DLC que foi escolhida, na verdade ela foi sorteada. E quando eu falo em DLC, gente, eu falo em todas as expansões, coleções de objetos, pacotes, kits, tudo. E aí, como eu tava com um pouco de preguiça de pegar todos os nomes e colocar no sorteador, eu abri ali a aba de DLCs, e aí eu posicionei o meu mouse num determinado espaço, e aí de olhos fechados, olhando para outro canto, eu fui mexendo o mouse e parei, e aí caiu na expansão, na DLC, Paixão à Vista. Então é com Paixão à Vista que a gente vai fazer essa construção de hoje. E aí assim, gente, como é que funcionou a minha cabeça para eu conseguir fazer essa construção? Eu pensei em 2 Sims amigas ou 2 Sims irmãs que têm uma vida assim bem divertida, digamos assim, sabe? Gosto de se relacionar com muitas pessoas e tem uma vida um pouco mais artística. Normalmente, eu tô dizendo normalmente, é um estereótipo, né? De que artistas, eles têm uma vida assim um pouco mais boêmia, uma coisa um pouco mais livre. Então, eu pensei nessa vibe, assim, um pouco mais paixão, um pouco, né? Pessoas que têm uma personalidade, assim, muito apaixonada, gostam de vários sims, de se relacionar com várias pessoas. E aí foi mais ou menos isso que eu pensei. E eu fiz uma casa... Gente, eu ia fazer uma casa bem assim, cores padrão. Mas aí eu meti o cor nesse negócio aí. Eu tava fazendo a parte de fora ali, o hallzinho. Esse é hallzinho não, é um terraço, né? E aí eu tava fazendo ele com cores neutras, uma coisa bem tranquila. Mas aí eu taquei uma cor e aí eu pensei, por que não? E aí, gente, a casa toda ficou super colorida, mas eu acho que traz bastante da vibe do Paixão à Vista. O mundo do Paixão à Vista tem casas extremamente coloridas, as casas, as decorações em si são coloridas também, então, tipo assim, e é inspirado no México, né, se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas eu acho que é inspirado no México, e o México tem cores, né, tem uma cultura bem colorida, então eu acho que entrou bastante nessa vibe. E aí, feito o sorteio, eu fiz a estrutura, gente. E eu queria fazer uma estrutura que também facilitasse para eu construir o telhado. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de fazer um telhado interessante. E eu acho que esse telhado ficou bom. Ele é um telhado assim. E tem umas 2 partes assim para fora e uma parte, um telhado para trás, que é o telhado do banheiro. Inclusive, este telhado... O banheiro, na verdade, me deu trabalho. E aí o telhado eu mudei, gente. O telhado do banheiro eu coloquei um telhado... Vocês vão ver depois. Mas eu gostei do telhado do banheiro, tá? Trouxe uma coisa assim diferente. Puxou meio essa vibe assim da casa, que é uma casa assim com cores bem variadas. Uma casa um pouco... Não vou dizer que ela é diferente, porque ela tem uma estrutura muito clássica, né? Meio clássica assim. Ela tem tudo que uma casa tem. Mas eu acho que ela ficou tão colorida, tão alegre, que eu gostei bastante do teto do banheiro. Aí, né, eu coloquei esses jarros aí coloridos e eu pensei, por que não lá tascar a cor nisso aí? Aí, gente, eu botei bastante cor mesmo, tá? A casa ficou bem coloridona. Só o quarto de uma das irmãs ou de uma das pessoas que vai morar nessa casa que é extremamente neutro. Mas assim, ele tem um piso de onça, então talvez isso aí já traga um efeito diferente. Bom, eu fiz então uma parte de fora ali, uma parte meio que pra sentar e conversar. Eu não diria que são umas fofoqueiras da rua, mas tipo assim, você tá conhecendo alguém, ou então alguém veio te trazer em casa, o que é muito perigoso, tenha cuidado, mas no The Sims isso não acontece, né? Então, sei lá, alguém veio te visitar, mas não é uma pessoa que você tem tanta intimidade assim. Daí você pode, né, conversar com essa pessoa ali fora mesmo, né? Bater um papo com ela ali, etc. Se relacionar romanticamente com ela por ali. Daí a gente entra e já dá de cara com uma mesa de jantar e a cozinha, porque eu fiz nesse formato, achei que ia ficar mais interessante para casa. E aí eu
quebrei a cabeça tanto. Primeiro, porque eu não sabia o que eu colocava entre a cozinha e a sala de estar. E aí, no fim, eu coloquei uma parede de vidro com um dos ladrilhos da parede, com um papel de parede que não é transparente. Mas eu gostei bastante do efeito, eu acho que fica bem interessante. Depois eu fiz ou eu coloquei tudo, gente. Eu acho que eu tiro toda a parede transparente. Eu acho que tipo, olha, eu mudei muita coisa, tá? Principalmente nessa cozinha, porque, gente, nada tava rolando. E eu queria usar o máximo de coisas do Paixão à Vista possível, porque senão ia ficar muito jogo base. Eu queria fazer mais Paixão à Vista do que jogo base, né? Porque o jogo base tá ali pra complementar. Porque, infelizmente, as expansões, elas não têm tudo que precisa ter numa casa, né? Eu acho que nenhuma tem tudo que precisa ter numa casa. Então, é meio complicado, né? É meio difícil. Você tem que usar ali o jogo base. Mas eu queria que ficasse com menos cara de jogo base possível. E aí eu testei muitas combinações. Testei combinação na parede, testei combinação dos móveis, dos eletrodomésticos, testei combinação dos armários e bancadas. Gente, testei muita coisa para finalmente chegar nisto que vocês estão vendo, que é uma parede escura com uns tons ali de bancadas amarelas, uns coisas mais coloridas de decoração da cozinha, e também eu fiz uma prateleira ali. Só que na hora que eu fui colocar essa mesa de jantar que pra mim tinha que ter, eu tive dificuldade por conta dos fogões, da geladeira, da porta de entrada. Gente, tudo tava dificultando. No final das contas, eu peguei o arco que dava para o escritório das pessoas que moram nessa casa e diminuí ele. Tava um arco maior, eu coloquei um arco menor para ficar mais tranquilo de colocar ali a mesa de jantar. E aí, pra mesa de jantar, gente, eu também peguei uma cadeira de cada cor. Eu pensei realmente assim, nos sims mais artistas e nos artistas um pouco mais desconstruídos, um pouco mais criativos. Talvez essas sejam as palavras. E aí eu coloquei umas cadeiras dobráveis, tipo de bar, bem de cores variadas. Eu acho que ficou um efeito muito bom. E aí eu também quebrei a cabeça para ver qual era a cor de parede que eu botava ali, para combinar com a cozinha, para combinar com tudo. E aí eu acho que eu fico nessa rosa, eu não me lembro muito bem. E coloquei também ali algumas decorações nessa parte da entrada. Eu gosto bastante de colocar o telefone fixo, gente. A gente não usa, pelo menos eu não uso mais telefone fixo lá na minha casa, mas eu acho bem interessante e acho que fica com um efeito muito bom. Então eu sempre coloco, seja o telefone fixo que é de parede ou que é tipo de bancada, de colocar em alguma coisa, mas eu acho que ele dá um efeito super especial. Daí eu fui pra sala. Outra coisa que eu acho que fez bastante diferença nessa casa foi essa cortina. Eu acho que ela é de crochê, mas ela é de alguma coisa feita à mão, que eu não sei o nome, óbvio, né? Porque estranho seria se eu soubesse. Então, eu não sei o nome dela. Desculpa, gente. Mas eu coloquei ela nos quartos, na sala e no escritório. E, na minha opinião, ela foi o que deu o tchan nos cômodos. Eu acho que trouxe muito mais aconchego, sabe? Então, acho que ficou bastante interessante. E eu tentei fazer com que os cômodos, eles, tipo, fizessem todos parte da casa, mas cada um com sua personalidade, cada um com a sua diferença. O que eu acho que fica mais interessante, porque, tipo, não fica uma casa com uma cor só e monocromática. Não, ela tem cores diferentes, ela tá bem colorida, mas ela tá combinando. As cores, elas combinam, tem elementos, enfim. Não sei se deu pra entender. Raramente eu acho que vocês entendem o que eu falo, porque eu não sei se eu explico muito bem. Mas, enfim, continuando a sala de estar, né? Eu coloquei primeiro um dos papéis de parede de flor e eu fiquei... incrível! E eu não consigo usar muito esse papel de flor, gente, porque eu acho que ele não combina com muita coisa. Mas eu acho que ele combinou com essa casa, obviamente, porque ela tem a vibe do Paixão à Vista. Porém, eu troquei pra esse, que é mais claro, porque eu acho que abre mais um pouco o ambiente e a sala estava um pouco pequena. Então, eu gostei de ter colocado nessa vibe assim um pouco mais clara, porque, como eu falei, né, deixou o cômodo mais amplo. Eu acho que vale bastante a pena. Daí eu coloquei também ali uma poltroninha, né, pra preencher mais um pouco o espaço. Eu queria ter colocado um negocinho de jogos, mas ele só veio com Vida na Cidade e com Novas Aventuras, então não tem no jogo base, mas eu terminei ali a decoração com o que tinha, né, e aí qualquer coisa você põe seu sim pra assistir um filme, ou se você tiver um das DLCs que tem jogos,
que tem um negocinho de jogo. Aí você pode colocar o seu sim pra jogar. E aí eu fui pro quarto, gente. Eu queria usar esse piso de, tipo, oncinha. Baixei o nome, né? Que dá pra esses pisos que tem um padrão de animais. Mas eu não me lembro o nome. E aí eu usei um desse que é um bege. Ele não é bege, né? Mas ele tem esse tom assim, meio amarelado. E eu usei ele pra fazer um quarto padrão. Não é padrão porque tem um piso de animal print. Era isso que eu tava tentando lembrar. Ele tem um piso de animal print. Então, jamais ele será um quarto padrão, um quarto tranquilo, um quarto, né? Mas, dentre os demais quartos, né? Que os demais pisos que que eu normalmente coloco nas casas, ele tá, né? Bem... Mas, assim, em relação à casa, ele tá bem neutrinho, sabe? Só tem bege, branco, preto e amarelo. Então, tá neutro, tá? A casa toda tá um carnaval, então tá neutro. Aí eu falo carnaval, gente, mas eu gostei, tá? Acho que ficou uma combinação legal. Eu normalmente não faço casas coloridas assim, porque eu tenho um pouco de dificuldade de combinar as cores entre si. Mas eu acho que esse pacote, como ele é tão colorido, essa DLC é tão colorida, eu acho que combina. E eles combinam entre si, então dá certo. Daí eu olhei, eu tava, né, colocando e tudo mais. E quando eu coloquei esse arco-íris, que veio com, né, o Paixão à Vista, não, o outro quarto tem que ser colorido, tipo, tem que ser bem pastel. Então, a minha inspiração para outro quarto foi esse adesivo de parede de arco-íris. Eu achei ele super show. Mas aí eu terminei, né, o quarto. E olha a diferença que essa cortina fez. Gente, sério, toda vez que eu botava essa cortina em algum cômodo, eu ficava... Nossa, que diferença. O quarto ficou muito melhor. A sala ficou muito melhor. E aí eu fui pro outro cômodo. E aí nesse outro cômodo eu coloquei um piso de animal print, mas eu coloquei rosa. E o papel de parede, eu fiz um jogo de papel de parede liso, de uma cor de rosa claro, e esse outro papel de parede que... Gente, pra ser muito sincera, eu acho que o Paixão à Vista, ele tem umas coisas meio surto coletivo, sabe? Ele tem esse papel de parede, que eu não sei exatamente do que é. Ele tem um papel de parede, tipo, de carne, de pele de jacaré, com... Sei lá, assim, eu acho uma grande loucura. Enfim, aí eu tava tentando, né, eu coloquei a cama, essa cama é linda, lindíssima, 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 principalmente nesses tons mais claros. E aí eu tava tentando combinar o adesivo de arco-íris, porque o quarto foi feito só por conta desse adesivo, com os cômodos, só que como ele é um adesivo, ele fica dando incompatibilidade, então você precisa saber exatamente o que colocar. Aí eu tentei colocar esse negócio cômoda. Eu tentei colocar essa cômoda com ele, não deu certo. Aí eu botei a cômoda pra frente da cama, com algumas decorações, inclusive esse quadro que veio no Paixão à Vista. Ele tá lá na sala, mas acho que as cores combinaram com o quarto, então eu coloquei. E coloquei também logo um espelhinho aí. E aí eu resolvi colocar uma poltrona com o adesivo de arco-íris. Só que aí eu tive uma ideia mais interessante, que foi, eu vou olhar quais são todos os móveis que veio com o Paixão à Vista, pra ver o que é que eu posso colocar. E aí eu vi essa otomana, e quando eu coloquei, eu disse, pô, é isso. Era isso que faltava. Essa otomana com este arco-íris fechou o quarto com chave de ouro. E eu coloquei mais ali algumas decoraçõezinhas próximos da cama, nesses tons mais de rosa, de roxo, né, que estavam combinando ali mais com o quarto. E coloquei umas luzinhas também. Fui colocar um tapete, porque eu não me lembro, eu acho que isso aí é carpete, esse animal print é carpete, mas eu acho que o tapete faz total diferença, dá uma preenchida assim no ambiente, quando seu quarto tá com poucas coisas, eu acho que ele preenche bem, e quando ele tá com muitas coisas, ele amarra bem tudo que você colocou. Então eu achei que ficou bem bom, e a cortina, mais uma vez, deu um tchan final, deixou o quarto extremamente melhor. E aí eu fui para o escritório, gente. Primeiro eu mudei o piso, e aí quando eu mudei o piso do escritório, eu achei bem legal o branco, aí eu mudei para toda a casa. Ela tava de mármore, mas eu acho que o branco ficou melhor. Na verdade eu achei os dois muito bons, mas sei lá, acho que eu prefiro o branco. E aí eu coloquei o piso branco e coloquei um papel de parede colorido também, é óbvio. E aí eu peguei esse papel de parede de flor que tava lá na sala e trouxe para o escritório, porque aí também dá um arremate, né? Dá uma juntada ali nos dois, mas eu coloquei num tom diferente. E aí, pra trazer um pouco mais de, sei lá,
de descontração para esse escritório, eu fiz uma parede de tipo posters. Eu queria muito fazer uma parede de posters aí, então eu fiz no escritório. Esse escritório eu pensei para uma musicista que toca violão e para uma artista de pintura, né, para uma pintora. Então os dois são profissões bem artísticas e que eu acho que traz bastante essa vibe de tipo artista, uma pessoa descontraída, de bem com a vida, leve. Eu acho que ficou bem legal. E essa parede de adesivos eu achei que ficou bem interessante. Talvez não tenha combinado tanto, mas eu acho que trouxe um pouco de personalidade para a casa. Então, eu gostei do efeito. E aí eu fiz 2 espaços, né? Tem esse espaço aí com a mesa do computador, o melhor computador que tem disponível no jogo base, mas eu também quis fazer um espaço ali para elas, né, em particular. E aí eu fiz um espaço ali com o violão e um quadro de uma pessoa tocando, e fiz também um espaço para a pintora, né, com o cavalete. E aí eu fiz uma mistura ali de quadros que veio com Paixão à Vista para fazer tipo uma parede de quadros que ela pintou. Inclusive, e aí pode ser, né, o quarto, na verdade não pode ser, mas no quarto da pessoa, no quarto neutro, tem um quadro lá, e aí pode, né, a gente pode, só que tem um violão lá também. Então eu imagino que a pessoa do quarto neutro é musicista e a pessoa do quarto colorido, ela é pintora, só que ela deu de presente um quadro para musicista. Deu para entender? Acho que deu, né? Acho que traz uma vibe interessante. E aí eu terminei o escritório mais uma vez. A cortina deu um tchan, sabe? Essa cortina ficou muito boa nessa casa e ela deu uma vibe muito boa. E aí eu fui pro banheiro. Gente, que estresse para fazer esse banheiro. Nada combinava com nada. Eu não conseguia fazer com que as coisas se conversassem entre si. Eu me estressei. E aí, no fim, eu achei que ficou um banheiro meio feio. Mas uma coisa que eu coloquei no banheiro que eu acho que deu uma salvada foi um teto transparente. Como eu tava achando que tava muito feio e que nada tava combinando, que nada tava ficando bom, nenhuma combinação de cores que eu botava, aí no fim eu botei um teto transparente pra dar um tchan diferente. Eu acho que o tchan do banheiro é o teto. E eu acho que ficou muito bom. Mas eu fiz assim uma divisória. Inclusive, no Paixão à Vista vem esse chuveiro que é ótimo para espaços pequenos. Então, se eu quisesse, eu podia até ter feito um banheiro 2x2, porque ia dar super certo. Mas eu fiz ali tipo um box, sabe, com esse chuveiro que veio no Paixão à Vista. Só que aí o meu problema foi a combinação de cores mesmo. Gente, eu tentei ladrilhos diferentes, papéis de paredes diferentes, tudo. Tentei até pia diferente. E aí, no final das contas, eu fiquei com um banheiro aí que eu nem lembro. Eu tentei até esse papel de parede de planta. Talvez eu até tenha ficado com esse papel de parede de planta. Ele é estranho, assim, eu não sei como usar esse papel de parede. Eu nunca consegui pensar numa forma legal de usar ele, o que é uma pena, porque eu amo Eras, é um papel de parede de Eras. Mas, enfim, no final das contas, eu fiz o que pude pouco, porém, com o teto de vidro, eu acho que deu um efeito super interessante. Então, eu gostei do banheiro por conta do teto de vidro, mas o banheiro pelo banheiro, eu não acho que ficou bom. E aí, eu fui pra parte externa, e aí na parte externa eu fiz uma coisa um pouco mais moderna. Tem até uma árvore que veio, né, que é uma árvore roxa, só que eu não quis colocar porque eu não estava no mundo do Paixão à Vista, porque eu sorteei a DLC só depois, então eu tava em Windenburg. Inclusive, eu fui por um lote com uma casa em Windenburg que eu nunca tinha visto na minha vida, gente. Mas eu achei a casa bem bonita. Eu queria até reformar ela depois. Tipo, eu nunca morei nessa casa, então achei bem interessante. E aí eu fui pra combinação de plantas. Eu comecei com essa aí que eu tava sempre usando, só que ela não entra ali na escada, então eu vim com essa que tem luzes brilhantes coloridas, que veio na época do Natal, ano passado, eu acho, ou foi ano retrasado, não me lembro. E eu achei que ficou muito bom ela colorida assim, porque combina com a casa. Coloquei também algumas árvores ali, e eu coloquei um corrimão e uma cerquinha, porque eu acho que deu um efeito um pouco mais interessante. E aí, para as árvores, eu fui fazendo tipo um negócio em volta delas com um arbusto de flor. Eu acho que ficou bem legal o arbusto de flor. Deu um efeito diferente. Eu não consigo colocar as plantas muito próximas, né? Por conta daquele lance do cheat que eu falei pra vocês que eu não tô conseguindo usar. Mas, ou eu vou falar ainda, não sei, gente. Eu gravei 3 vídeos hoje, já tô pra lá de Bagdá, então não sei o que eu falei em cada um deles. Eu falei alguma coisa, o que eu não me lembro.
Mas eu não tô conseguindo usar cheat, porque eu não tô conseguindo ativar o Ctrl Shift C. Toda vez que eu aperto Ctrl Shift C não aparece nada. Então eu tô tendo que me virar sem os cheats mesmo. E aí eu fiz, tipo, esse canteiro aí pras árvores. Eu acho que ficou muito bom. Eu queria ter colocado o negócio de carteiro que veio no Paixão à Vista, mas não tinha mais espaço. Então eu coloquei a caixa de correio tradicional mesmo. E coloquei ali a lixeira que veio no Paixão à Vista, que é tipo uma lixeira de latão. Não é muito bonita, né? Mas ficou bom. E aí também eu fiz o papel de parede, não. A tintura de terreno na parte da frente, com ali uma parte ali para entrada e uma tinta de terreno que faz um sombreado ali pela casa, que eu acho que ficou bastante bom. E aí vamos para o tour da casa para vocês verem como que ficou por dentro. Mas me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado a nossa construção de hoje, que é uma casa com uma DLC. Eu peguei inspirada no Marcinho, ele tá fazendo um tiny house, se eu não me engano, mas eu não queria me prender a isto, e também para não ficar igual a ele, mas eu me inspiro muito nele, na CS Sims, então eu peguei essa inspiração dele e aí eu fiz, né, desta forma que vocês estão vendo. E é isso, comenta aqui o que é que você achou. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.